Bom dia, galera. Estou aqui mais uma vez, Bruno Góes, nessa live do Resenha com o Bruno Góes, tá? A live do Resenha com o Bruno Góes. Estou novamente fazendo ela aqui no Facebook. Vamos tentar resenhar de acordo com aquilo que eu venho percebendo, né, que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Por que no mundo? Porque eu vi uma notícia aí, recentemente, como vocês também viram, ou talvez não, já tem quase um mês, né? Eu acho que 2 semanas para 3 semanas, do encontro entre o Putin, né, o presidente Putin, lá da Rússia, e o presidente da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un. Não é isso? Kim Jong-un, beleza. Daquele regime lá comunista, né, totalmente fechado. Então, olha, meu site é o brunogoes.online. brunogoes.online, site que eu criei em 2023. O mais antigo, 2021, é brunogoes95.com.br, tá? Tem essa logo aí, que tá aqui invertida por conta da câmera, mas esses são os meus sites. E minhas redes sociais é brunogoes95. Lá no Instagram é brunogoes95 underline. Bruno Góes 95 underline. No TikTok é Bruno Góes 95 underline. YouTube Bruno Góes 95. Então você vai encontrar aí Bruno Góes 95 em todas as plataformas. Apesar das censuras que eu venho sofrendo, né? Desde 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, né? Eu venho sendo censurado. Para quem não sabe, isso aqui é um programa chamado Resenha com Bruno Góes 95. Ele tem 2 versões, a versão política e a versão esportiva. A versão política, obviamente eu falo de política e outras notícias atualizadas, dia a dia e tal. E a versão esportiva, obviamente que eu falo de esporte, mais especificamente o futebol, né? Por quê? Porque são 2 públicos que me acompanham, tanto o público político como esportivo. Mais especificamente os bolsonaristas conservadores da direita, que me acompanham em peso, que é 90% do meu público. 90% do meu público é este tipo de público, que é como eu, bolsonarista, conservadores da direita, beleza? E patriotas, como eles se identificam. E uns 10% ali são pessoas que têm interesse em esporte, que também tem um pouco desses bolsonaristas. Mas as lives esportivas eu faço lá no TikTok, todos os dias possíveis, quando eu estou bem, das 20 horas da noite até as 21 horas, ou seja, 1 hora de live falando sobre o esporte global. E aqui é uma live mais esportiva, ou melhor, perdão, política, onde eu falo sobre o presidente Bolsonaro, que é o tema central, tá, das minhas lives aqui, e notícias da direita conservadora no modo geral. Né? Claro, alguns esquerdistas vêm aqui me assistir para perturbar, para procurar saber, né, o que eu estou falando, para ver se tem algum erro, para depois atacar. Isso aí eu já estou acostumado. Né? Os esquerdistas, eles sabem que eu não compactuo com nada deles, não tenho nada a ver com eles, nenhuma ligação com eles, então eles veem em mim uma figura negativa. Por quê? Porque eu sou bolsonarista. Eu sou bolsonarista e vou continuar sendo, como eu sempre falo. Sim, mas voltando, eu estava falando da Coreia do Norte e da Rússia. E aí eu vi uma outra notícia, cara, de que a Rússia quer criar uma espécie de parlamento. É algo do tipo aí, é algo do tipo. Eu vou estudar esse assunto, né? Agora, final de semana, eu vou estar descansando, então eu vou estudar esse assunto. Que eles querem criar um parlamento, né? Uma espécie de parlamento para o BRICS. BRICS, que é uma espécie de grupo que começou como econômico. Eles começam assim, vamos começar como um grupo econômico para não chamar atenção, mas depois já passa a expandir, aí já bota ali, né, coisas relacionadas ao militarismo, né, aí já coloca coisas relacionadas ao meio ambiente, por aí vai. Então tudo começa como um bloco econômico e depois vai expandindo, até ganhar corpo e virar algo mais sério. Onde eles vão, inclusive, ter um líder, um presidente nesse grupo. Já tem um banco central desse grupo, né? Um banco onde a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ela é a líder, ela é a presidente desse banco dos BRICS. Aí daqui a pouco eles já estão botando um parlamento, depois vai ter um presidente, ou seja, está dividindo o planeta. É o que eu vejo, a minha visão é essa, está dividindo o planeta em 2,
é o tal daquilo que eu sempre falei e fui chamado de maluco. Eu fui chamado de maluco, de doido, tá? De doente. Quando eu falei que estão criando uma nova ordem, cara, mundial, que é a nova ordem mundial, onde você vai dividir o mundo em dois. Por quê? Porque uma parte concorda, a outra parte não concorda. Ou uma parte quer de um jeito, a outra parte quer de outro. Por exemplo, Estados Unidos quer de um jeito, juntamente com a União Europeia, mas a Rússia, a China e a Coreia do Norte quer de outro jeito. Então vai ficar aí duas ordens. Duas ordens, vai dividir o mundo em dois, né? Porque, até onde eu sei, o prazo para concluir quem vai vencer essa batalha é 2030. É 2030. Os esquerdistas atacam os conservadores, o povo da direita, né? Aquele que está com os Estados Unidos, de que os Estados Unidos, juntamente com o bloco do lado de cá, Europa e tal, do Ocidente, quer, na verdade, promover agendas LGBTQC, não sei o que mais. Quer promover aborto. Não sei se esse tema pode falar aqui no vídeo para não cair a live. Dizem que o povo, né, os blocos que estão com os Estados Unidos, quer promover coisas libertinagem, né, coisas erradas. Mas, na verdade, a gente sabe que essas pautas é de esquerda. Então, a nova ordem mundial é uma ideia de esquerda. É uma ideia de esquerda. Que é Rússia, China, Coreia do Norte e esses países aí do Oriente. Beleza? Esses países do Oriente, eles têm essa ideia de dominar o mundo. E aí ataca os Estados Unidos, ataca a União Europeia, ataca os países como Israel, por exemplo, de que esses países que querem uma nova ordem mundial que possa destruir a humanidade. Não, negativo. Negativo. Eles tentam, eu não sei, eu não vou usar o termo pesado aqui, né? Destruir é um termo pesado, né? Destruir os cristãos, eu acho que é um termo pesado, então eu vou falar diferente. Eles tentam prejudicar os cristãos, não de maneira direta, porque eles não conseguem. Então é uma ideia minha, eu penso assim, ó, para que esses que têm o plano de destruir os cristãos, desculpe aí o termo que é pesado, né, de prejudicar os cristãos, para que ele possa conseguir isso, eles não vão conseguir diretamente. E quando eu falo cristão é católico, evangélico, protestante, incluindo todos, né, mais de 2 bilhões de cristãos que tem pelo mundo. Só o Brasil tem 90% de cristão. Todo mundo se diz cristão no Brasil, né? Muita gente não é, mas o Brasil é 90% cristão, embora muita gente no comportamento não seja, né? Todo mundo é pecador, todo mundo, né? Mas quando vai lá declarar qual é a sua crença, fala, eu sou cristão, pronto, todo mundo é cristão. Né? Aqui no Brasil 90%, pelo menos o que está no IBGE, né? Beleza. Para quem acredita em IBGE, mas voltando. Então, como eles não conseguem, aí você está dizendo, quem são esses eles aí? Vocês vão entender. Como eles não conseguem, vou falar um termo popular, bater de frente com os cristãos de maneira direta, porque é uma quantidade muito grande, e os cristãos, eles estão, né, num poder, assim, tem pessoas num cargo bem elevado, e estão cientes do que está acontecendo pelo mundo, né, de que estão tentando destruir eles. Então, como eles não conseguem bater de frente com os cristãos, eles tentam ir para aquele que está em menor quantidade, que é a base do cristianismo, que são quem? Os judeus. Então, se eles conseguem, porque a questão é, eles querem destruir a cultura, os ensinamentos judaico-cristão. Então, para eles destruir os cristãos, primeiramente eles têm que atacar os judeus. Só que tem um detalhe, os judeus são muito fortes. Os judeus são muito fortes. Embora estejam em uma minoria pequena, eles são muito poderosos também. E, obviamente, é o povo que é protegido pelo Criador de todas as coisas. Então, por isso que eles nunca são derrotados, né, destruídos. Então, como eles não conseguem nem destruir os cristãos e nem os judeus, e também não conseguem bater de frente com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Ah, mas a China está chegando economicamente, a China nunca vai chegar, ela está perto. Vai continuar aí. Quanto mais a China crescer, os Estados Unidos também vai crescer. Né? Talvez os Estados Unidos dêem uma estacionada ali, né? Mas os Estados Unidos sempre vai ser a maior potência do mundo. Só vão deixar de ser a maior potência do mundo quando eles se dividirem, se separarem, se é que isso vai acontecer. Se os estados que são unidos
se separarem. Aí eles vão deixar de ser a maior potência do mundo, né? Mas enquanto estiverem unidos, como diz o nome, Estados Unidos, eles vão continuar sendo a maior potência do mundo. Quer a esquerda queira ou não. Mas beleza. Vamos pro meu raciocínio. É um pensamento meu, posso estar errado, né? Pode não fazer sentido para vocês, mas é um pensamento meu, do que está acontecendo no mundo, minha visão. Aí beleza, então como eles não conseguem destruir os cristãos, eles não conseguem destruir os judeus, aí eles inventam essa história, olha, vamos criar ali um bloco econômico e tal, começar ali devagar. E aí entre eles vão lá planejando, até chegar na criação de um parlamento, na criação de outras coisas, aí quer criar a moeda própria deles. Por quê? Porque eles estão vendo que o Ocidente não vai querer concordar com nada deles, então eles vão fazer a nova ordem deles, paralela. Vocês conseguem entender? Eles querem se isolar. Eles querem se isolar do Ocidente. É isso que a esquerda global quer, se isolar do Ocidente, porque o Ocidente não vai concordar. Não vai concordar. Aí fica a ponte, ó, se meter comigo eu vou soltar bomba, não sei o que, vou usar bomba atômica. E nunca usa. Por que ele nunca usa? Porque ele é um covarde. Beleza? Ele é um covarde. Ele não tem coragem de bater de frente com os Estados Unidos. Ele não tem coragem de bater de frente com a União Europeia. Aí fica ameaçando, como fez a Coreia do Norte. Você vê que o Xi Jinping já mudou o comportamento dele, né? Já tá dando agora um de galã, né? De bonitão, né? De tirar foto. Já mudou, já tá com medo. Porque ameaçou demais, não fez nada e nem vai fazer. Aí agora estão lá eles com um monte de sanções do Ocidente, várias sanções do Ocidente. E aí fica agora se cumprimentando, se encontrando. Por quê? Porque tá vendo que o Ocidente não tá nem aí para eles. E não adianta atacar, dizer que aqui é o Ocidente. Quando eu falo Ocidente, é Estados Unidos, a América, né, na sua maioria, né, o continente americano, a União Europeia, né, aí você pode entender também as relações ali da OTAN. É esse Ocidente que eu estou falando. Então, meu filho, essa nova ordem mundial é uma ideia de esquerda, que eles querem um mundo comum, como já diz, comunismo, eles querem um comunismo global, onde todo mundo vai ganhar a mesma coisa, que é um dinheiro próprio, único, a merreca. Né? Aquela ideia mesmo de Karl Marx, é isso que eles querem. Isso é a nova ordem mundial, que eles querem até 2030. Mas eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. E eu penso assim, que essa criação de parlamento, essa criação de BRICS, aí você já vê que já tem outros países querendo participar, né? A Arábia Saudita, ou seja, todos os países que têm uma ligação, né, direta ou indireta, com pensamentos de dominação, autoritarismo e esquerdismo. Faz ou não faz sentido o que eu estou falando? Pode não fazer para vocês, mas para mim faz. Para mim faz. Agora, se vocês acham que eu sou um pouco exagerado, né, e estou com utopia, né, e talvez vocês estejam me taxando de louco, vocês da esquerda, por eu acreditar que a nova ordem é uma ideia de esquerda, tá? De esquerdista, então tá bom, eu respeito a sua opinião, mas a minha é essa aí. E não vai dar em nada. Putin tá aí ameaçando e não faz nada, não conseguiu ganhar a guerra da Ucrânia, vai ganhar do Ocidente. Então é isso, mas voltando agora a falar de política brasileira, teve um atentado aí a um coordenador do Pablo Marçal, para você ver que está preocupando, né? O cara é a primeira vez que ele se candidata a prefeito, ele é pré-candidato, eles falam que é pré-candidato, e o Pablo Marçal já está incomodando muita gente grande, da esquerda, é claro, né? Eu não vou citar nomes, mas você já deve desconfiar quem é. Você já deve desconfiar. Por quê? Porque tudo indica, no meu ver, que Pablo Marçal ele vai para o segundo turno com o atual prefeito. E se ele for para o segundo turno, eu creio que ele ganha. Ele ganha. Então, já acontece esse atentado, isso mostra que ele está incomodando nas pesquisas, porque a tendência é ele crescer nas pesquisas, porque ele é um cara que tem um público muito grande, é um cara inteligente, tem argumento, né, sabe debater, e é um influenciador, cara. Os jovens gostam dele. E no Brasil você sabe que a votação é a partir dos 16 anos. Então tudo indica que pelo menos no segundo turno ele chega. Né? O Pablo Marçal, pelo menos no segundo turno ele chega. Então a direita está dividida entre Pablo Marçal e também o Nunes. Né? O Nunes que é apoiado pelo PL, pelo presidente Bolsonaro. Então
Entre os três que estão sendo apresentados aí, se eu fosse de São Paulo, eu sou de Salvador, mas se eu fosse de São Paulo, entre Boulos, entre Guilherme Boulos, entre Nunes e Pablo Marçal, ou eu votaria em Nunes ou em Pablo Marçal. Boulos jamais. Boulos jamais. Esse cara aí, eu já falei, é uma espécie de Lula um pouco piorado. Né? Um Lula mais perigoso. É o segundo Lula. E se esse cara ganhasse para prefeito de São Paulo iria acabar. Você vê que Pablo Marçal ele não só tem argumento, como ele tem planejamento. Ele fala que São Paulo é o terceiro maior orçamento em termos de poder executivo, né? Tem o poder federal, estadual de São Paulo e depois o município de São Paulo é o terceiro mais rico. Ou seja, o município de São Paulo é mais rico do que muitos estados brasileiros e que não está sendo aproveitado essa riqueza. Então ele fala isso, né? Então o cara tem uma visão, o cara é visionário, Pablo Marçal é visionário. Se ele vai ganhar ou não, eu já não sei. É outra história. A gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas eu acredito que Pablo Marçal, juntamente com o Nunes, é melhores opções do que o Boulos. Né? Agora, se você de São Paulo quiser votar em Boulos e quiser virar como está aqui em Salvador, né, por conta do governador da Bahia, que não sabe governar, não vou citar o nome dele aqui, não sabe governar. Se vocês quiserem uma cidade acabada, então é com vocês. Mas eu recomendo ou Pablo Marçal ou Nunes para São Paulo. Inclusive, eu vou estar fazendo alguns vídeos falando sobre os prefeitos que eu votaria se eu fosse da cidade. Vou falar dos prefeitos de todas as capitais do Brasil e recomendo vocês a apoiarem aqueles que são da direita, que são conservadores, pessoas que são ligadas à família, à tradição, né, que respeitam a humanidade, respeitam o próximo, não desqualificados, pessoas desqualificadas que querem liberar coisas aí, como vocês viram agora, né? Vocês viram agora a liberação, né? Estão querendo liberar até o aborto, gente. Então, me perdoe, você que se diz cristão e apoia candidatos que é a favor de aborto, que é a favor de drogas, que é a favor de coisas que não presta, né? Que é contra a saúde, né, do ser humano, então você não é cristão, me perdoe. Me perdoe. Mas, pessoal, esse resenha com o Bruno Góes, ele foi rápido. Eu vou ter que sair aqui porque, né, trabalhar e tal, vocês sabem, né, resolver questões pessoais. E até a próxima resenha com o Bruno Góes. Se eu deixei ele falar alguma coisa aqui, eu faço na próxima live. Agradeço a presença de quem viu, de quem vai ver. Juntos somos fortes e até a próxima. Obrigado.